De onde podem surgir as más conversações e os seus efeitos destruidores? Quais são as fontes, quais são os lugares que as más conversações elas podem estar surgindo e dessa forma destruindo vidas, destruindo pessoas? Que nós venhamos a refletir sobre isso, porque às vezes pensamos que de onde menos as más conversações saem é que estão saindo. Às vezes nós pensamos que de cima de um altar de uma igreja ou de dentro de uma denominação não vão surgir, principalmente no meio daqueles que são responsáveis pelo manejo da palavra, as más conversações, os falsos ensinos. Então, justamente isso que nós temos que pensar, refletir, analisar o que temos ouvido, o que temos visto, o que temos recebido, para saber se não estamos entrando nesse terreno totalmente destrutivo, destruidor, devastador, que são as más conversações. Primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 33, diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Para que nós possamos entender um pouco melhor esse texto de 1 Coríntios 15, 33, vamos usar aqui uma analogia, um exemplo de como o efeito da corrosão ou da corrupção, mas vamos pegar o exemplo de um metal e este metal sendo posto ou embebido em água. Com o passar do tempo, se nós tirarmos aquele metal de dentro da água, nós vamos ver que ele está um pouco manchado. A mancha da ferrugem já começa. E se nós deixarmos por um tempo muito mais prolongado, quando nós formos retirar esse metal, ele vai estar com as suas propriedades, no caso a dureza, comprometida. Assim são as más conversações quando nós nos deixamos levar por elas. Talvez não no primeiro instante, talvez não na primeira vez que nós ouvimos as más conversações. Mas se isso for uma constância, se nós formos expostos, ou melhor, se nós nos deixarmos expor, nos levar pelas más conversações, vai chegar um momento que vamos estar corrompidos. Os bons costumes, aquilo que nós aprendemos de bom, aquilo que nós aprendemos de correto, aquilo que nós aprendemos de certo. Então, justamente isso que o apóstolo Paulo está trazendo aqui, é lógico, o contexto aqui vai falar sobre a ressurreição de Cristo, mas a gente alonga um pouquinho mais esse assunto porque ele é muito vasto, ele é muito cheio de detalhes, ele é muito cheio de passagens bíblicas para que nós possamos analisar as más conversações, as suas fontes, os seus problemas, as suas causas, os seus efeitos. Então nós precisamos analisar esse texto com um pouquinho mais de amplitude, um pouquinho mais amplo, para que nós possamos compreender de onde surgem essas más conversações e o efeito que elas têm. Talvez nem todas as pessoas estejam preocupadas em refletir sobre isso. Talvez estejamos mais preocupados com milagres, com sinais, com prodígios, do que refletir sobre as más conversações. E isso muito me interessa porque nós precisamos verdadeiramente entender que as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações,
elas trazem tragédia, elas trazem desgaste, elas trazem desgraça, não somente na minha vida particular ou na vida de alguém que seja, mas dentro de uma família, num casamento, numa sociedade de uma forma mais ampla, no meio da igreja. E isto tem sido uma praga, infelizmente, em toda parte da sociedade. Quantas pessoas têm perdido muito das suas vidas, por quê? Porque das más conversações. Aí você entende como fofoca, calúnia, difamação, mentira, disse que me disse, enfim, maus comentários, falsos ensinos, heresias. E justamente hoje o assunto que eu quero tratar em cima dos efeitos, do efeito devastador das más conversações são os púlpitos contaminados, os altares de onde deveria sair a sã doutrina, o ensino para trazer vida para aqueles que estão ouvindo e recebendo, e que muitas vezes nós estamos sendo bombardeados com as más conversações, com os falsos ensinos, com as palavras que não estão gerando vida, muito pelo contrário, estão tirando a nossa vida espiritual, estão tirando a nossa vida intelectual, estão até mesmo tirando de nós a capacidade, a faculdade de pensar, de raciocinar por nós mesmos, porque nós precisamos. Paulo aqui mesmo, 1 Coríntios, ele diz que nós temos a mente de Cristo, então nós precisamos verdadeiramente parar e pensar um pouco sobre o efeito devastador das más conversações e mais, de onde que eles estão saindo, muitas vezes de cima dos altares, de cima dos púlpitos onde a palavra tem sido pregada. E digo de passagem, não é a palavra de Deus, não a genuína, mas uma palavra distorcida, uma palavra tirada do seu contexto. Como eu disse, nós temos um contexto aqui tratando sobre a ressurreição, mas a gente aborda um pouquinho mais, porque ele é muito amplo, o assunto é muito vasto, e nós vamos estudar isso em cima das Escrituras, com acompanhamento bíblico, para que nós possamos ganhar um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de força, de fortalecimento na palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 2, do versículo 18 a seguir, diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreves: Tu diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerais que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. O Senhor Jesus, quando ele manda que João escreva as suas 7 cartas às igrejas da Ásia, uma delas aqui para a igreja de Tiatira, e uma igreja que tinha obra, tinha caridade, tinha serviço, fé, paciência, obras, as últimas mais do que as primeiras. Então nós vemos que não era uma igreja preguiçosa, não era uma igreja que estava inerte, muito pelo contrário. Ela tem as suas qualidades, sim. Ela tem aqui no seu bojo qualidades, ela tem bens, ela tem bênçãos, ela tem trabalho, ela tem labuta, ela tem labor. Então nós não estamos tratando de uma igreja simplesmente que está inerte, ociosa, preguiçosa, muito pelo contrário. Mas o problema da igreja de Tiatira é que quando o Senhor Jesus manda que João escreva, arremeta uma carta para essa igreja, é o versículo 20. Como eu disse, estamos tratando de púlpitos contaminados, ou seja, os ensinos que estão saindo de cima do altar para a nave da igreja. Agora você observa que no versículo 20, Jesus ele vai dizer o seguinte, porque aqui é Cristo dizendo para a igreja de Tiatira: Mas tenho contra ti quem? Contra o anjo da igreja que estava tolerando Jezabel, mulher que se diz profetiza. Uma mulher que estava profetizando, uma mulher que estava ensinando. Se ela estava ensinando, é porque ela tinha liberdade
ela tinha autorização, ela tinha autoridade do anjo da igreja para estar ensinando. O texto diz: mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engane os meus servos. Veja, ela estava ensinando e ao mesmo tempo, embutido no ensino, o engano. Olha as más conversações saindo de onde? De cima dos púlpitos, de cima do altar. Ensina e engane os meus servos para que se prostituam. Qual era a intenção dessa mulher? Que os servos de Deus se prostituíssem e comessem dos sacrifícios da idolatria. Prostituição e idolatria sendo ensinado em cima do púlpito de uma igreja. Quando eu digo que nós precisamos analisar as mensagens, que nós precisamos discernir o que é de Deus e o que não é porque a própria Bíblia Sagrada nos manda que nós examinemos tudo, mas retenhamos somente o que é bom, o bem. Agora, o que mais me deixa preocupado com essa carta, essa igreja, é que aquele que era líder da igreja, ele estava permitindo, tolerando, sendo conivente com as más conversações. Vindo de onde? De cima do altar, de cima do púlpito. Estava sendo ensinada uma doutrina totalmente contrária à sã doutrina. Então era uma doutrina contaminada. As más conversações saíam desta mulher e ia para a nave da igreja, e as pessoas também estavam aceitando, muitas delas estavam aceitando, inclusive o anjo da igreja. Tanto é que o Senhor Jesus, quando ele manda João remeter a carta, ele diz: e ao anjo da igreja, a carta está sendo endereçada para alguém. Para que esse alguém tomasse as devidas providências. Porque o pecado estava dentro da igreja de Tiatira. Será que hoje isso mudou? Será que hoje não existem líderes que são coniventes com o pecado, que sabem que estão trazendo uma doutrina falsa, heresias de perdição, e estão sendo coniventes? E é interessante que o Senhor Jesus, ele dá tempo para que ela se arrependa, mas o texto vai dizer que ela não se arrepende. O versículo 22 diz: eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Então o Senhor Jesus ainda, eu vejo a grandeza de Cristo, a misericórdia de Deus, a graça, a bondade, o favor do Espírito Santo, quando mesmo o Senhor Jesus, sabendo de tudo isso, ele ainda dá tempo para que as pessoas se arrependam das más conversações, dos falsos ensinos, tanto aqueles que ensinam, quanto aqueles que aprendem. Ele dá tempo para que ela se arrepende, mas ela não se arrepende. Ela não se arrepende. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então tinha as más conversações dentro da igreja de Tiatira, pessoas e mais pessoas estavam envolvidas, estavam sendo envolvidas, melhor dizendo, estavam se deixando envolver, porque a gente só é envolvido se nós quisermos. Nós não vamos ser envolvidos nas más conversações se nós não quisermos, muito pelo contrário. As más conversações, elas vão destruir aqueles que se deixam levar por elas. Versículo 24. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Então tinha gente dentro da igreja de Tiatira, como hoje tem
muitos homens de Deus, mulheres de Deus, jovens de Deus, obreiros de Deus, anciãos de Deus, servos e servas santos, justos, limpos, cheios do Espírito Santo, que não concordam com as más conversações, com os falsos ensinos, com o engano sendo embutido. E é interessante que quando ela ensina enganando. O engano está sendo embutido através do ensino. E nós precisamos discernir o que provém de Deus e o que não provém. Nós precisamos analisar o que é de Deus e o que não é. Porque assim como esta igreja estava sendo contaminada com as más conversações vindo de cima do altar, e a liderança da igreja sabia, era conivente? Era. Mas tenho contra ti o tolerares, tolerância, pecado não se tolera. Quando Jesus ele dá tempo, não é tolerância, é misericórdia. Para ver se a pessoa se arrepende, para não ser condenada a uma eternidade de sofrimento. Quando Jesus dá tempo, ele não está tolerando o pecado. Ele está tendo clemência, compaixão, piedade de nós, pecadores. Para que venhamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas transgressões, das nossas iniquidades. Nos acheguemos aos pés da cruz, pedindo clemência, pedindo misericórdia, para encontrarmos favor de Deus. Mas o texto vai dizer que esta mulher, ela não se arrependeu. Ela foi prostrada de cama. Aqueles que estavam sendo coniventes foram feridos. Jesus ele continua ferindo os amantes do pecado. E se não se arrependerem, serão destruídos. Uma eternidade de sofrimento. A segunda carta de Pedro, no capítulo 2, 2 Pedro 2, o apóstolo Pedro vai nos trazer uma informação. E é certo que ele ouviu isso aqui de Cristo, ele ouviu os ensinos de Jesus. Passa-se o tempo, passam-se as décadas, e agora ele está vendo isso cara a cara, frente a frente. 2 Pedro 2, e 1 diz assim, a seguir: e também houve entre o povo falsos profetas. Ele está relatando isso do Antigo Testamento, os falsos profetas do Antigo Testamento. E tantos falsos profetas no Antigo Testamento que levaram o povo à idolatria, adoração de imagem, de escultura, orgias, prostituição, os cultos pagãos, que eram regados a orgias sexuais, cultos pagãos que eram regados ao sacrifício de pessoas, inclusive criancinhas sendo mortas, porque os falsos profetas estavam ensinando, estavam se deixando levar. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Pedro aqui ele não está dizendo que é uma probabilidade, não, ele está afirmando: haverá falsos doutores. Trazendo para os dias de hoje, será que hoje não existem falsos doutores dentro das igrejas evangélicas? Infelizmente. Mas tudo isso é o cumprimento da palavra de Deus viva e eficaz, que não cai por terra. O que Deus determinou ou o que Deus disse que ia acontecer, vai acontecer. Esses falsos doutores estão envolvidos, estão dentro das igrejas, ensinando as falsas doutrinas, falsos ensinos, como a falsa profetisa de Tiatira, ensinando para que as pessoas errem, ensinando o engano, as más conversações. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo serpentina perdição. O intuito desses falsos mestres, falsos doutores, quando eles pegam e introduzem
ensinam encobertamente, ou seja, de uma forma sutil, onde as pessoas muitas vezes não entendem, não pedem ao Espírito Santo discernimento, não julgam as profecias. Não é julgar o profeta Deus cuida dele, mas a profecia a igreja precisa aprender a julgar. E mais, heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou. Quem foi que nos resgatou? Cristo. O perigo das más conversações é que vão levar pessoas a negarem Cristo, a rejeitarem o Senhor Jesus e a sua obra vicária lá na cruz. Mas essa é a intenção desses falsos doutores, que não querem levar as pessoas a Cristo, muito pelo contrário. Querem afastar essas pessoas de Jesus, querem afastá-las da verdade. O Senhor Jesus, ele mesmo disse que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. E Pedro, aqui no versículo 2, ele vai dizer, e muitos, não são poucos, e muitos seguirão as suas dissoluções, as suas práticas lascivas, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. As pessoas deixariam ou deixam de seguir o caminho da verdade e começam a blasfemar, começam a contestar a sã doutrina, a palavra de Deus, a obra de Cristo, a divindade de Cristo, a natureza humana e divina de Cristo. Aí começa-se agora a ter blasfêmia, começam agora a negar a Cristo, começam a negar a sã doutrina, o bom estudo, o bom ensino, começam a questionar pontos da Bíblia Sagrada, como casamento, virgindade, honestidade. Começam a questionar tudo isso. Versículo 3. E por avareza. Avareza é o amor ao dinheiro. Segundo a Bíblia, avareza é idolatria. Esses doutores, eles são idólatras. Esses doutores, eles são idólatras, são amantes do dinheiro. E vem fazendo com que as pessoas se afastem de Cristo. Eles não querem que as pessoas conheçam Jesus. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Olha aqui, olha o texto que nós ligamos lá em 1 Coríntios 15, 33, palavras fingidas, más conversações, de cima de onde? De cima dos púlpitos, dos altares, são os doutores que ensinam. E isso, graça hoje, isso está por aí afora, crescendo, avolumando a cada dia. Quantos estão por aí simplesmente preocupados, não é com a tua alma, nem com a minha alma, nem com a alma de qualquer que seja. Não é preocupado em levar a salvação para as pessoas, a libertação em Cristo. Não é levar o poder genuíno do Espírito Santo. Não. Eles estão mais preocupados com o quê? Com o dinheiro. E por avareza farão de vós negócio. Farão de nós negócio. Farão de nós negócio. Com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Só tem um porém. Essas pessoas que estão usando de engano em cima da casa de Deus, como se fossem verdadeiros doutores, verdadeiros profetas, pastores, ensinadores, líderes, o que quer que seja, a sentença deles já está lavrada. Se não se arrependerem enquanto é tempo, se não pedirem misericórdia. Então, quando Pedro traz isso aqui, ele está dizendo que lá atrás, entre o povo de Deus, no meio do povo de Deus, tinha falso profeta ensinando. Quer ver? Jeremias, capítulo de número 6. Jeremias 6, 13 a seguir, diz assim: porque desde o menor deles até ao maior, cada um se dá avareza,
E desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. O que é que nós lemos em Pedro? Avareza. O que é que está escrito aqui em Jeremias 6,13? Avareza. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá avareza. E desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. Falsidade, hipocrisia, as más conversações. Quem é que estava usando? Os sacerdotes e os profetas, os líderes espirituais do Antigo Testamento. Hoje não é diferente, não mudou nada. Só mudou o tempo, mas continua. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá avareza. Amor ao dinheiro. O próprio Cristo ele disse que ninguém pode servir a dois senhores. Não tem como. Não tem como. E desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. 14. E curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Aqueles que foram levantados por Deus, ou que eram, entre aspas, levantados por Deus, para trazerem cura, libertação, salvação, vida com Deus, no meio do povo de Deus, estavam trazendo falsos ensinos, estavam mais preocupados com eles mesmos do que com o povo, porque se estavam se entregando à avareza, o amor ao dinheiro, e não tinha cura legítima nas pessoas. Em outra tradução vai dizer sobre essa cura, e curam a ferida da filha do meu povo superficialmente, de forma superficial. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e ela penetra no mais profundo da alma, do espírito, juntas e medulas. Só que nesse caso aqui, como eram falsos ensinadores, a palavra não estava sendo usada corretamente, o ensino não estava sendo exercido de forma correta. E as pessoas estavam recebendo uma cura superficial. Não é isso que Jesus tem para nós. O Senhor quer nos curar, quer nos libertar por completo no mais profundo da nossa alma, do nosso espírito, da nossa mente, dos nossos pensamentos. Tanto é que quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz que o nosso culto tem que ser racional, a nossa mente tem que ser renovada. Capítulo 12, versículos 1 e 2 de Romanos. Mas nós só vamos poder oferecer a Deus um culto racional, o nosso corpo como sacrifício vivo, com a nossa mente renovada, quando as nossas feridas forem curadas, o mais profundo, for tirado toda a sujeira, toda a imundícia, toda aquela crostra dentro das feridas, o mais profundo, tirando o sangue, tirando o pus, tirando aquela imundícia que está causando morte. Mas esses sacerdotes e profetas não estavam preocupados com isso. Hoje muitos, infelizmente, não estão preocupados em trazer a verdadeira libertação e a verdadeira cura para as pessoas dentro das igrejas evangélicas e nem lá fora. Se não estão preocupados com a casa de Deus, vão estar preocupados com o mundo? É claro que não. Porventura, envergonham-se de cometer abominação? Eles não se envergonhavam. Será que a falsa profetisa de Tiatira se envergonhava de cometer as abominações? De estar falando as suas falsas doutrinas? Os seus falsos ensinos? Claro que não. Com certeza não. Porventura, envergonha-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa envergonhar-se. Eles não sabiam o que era ter vergonha do pecado, da tragédia de cair no pecado e ser afastado de Deus. Eles não sabiam isso. E nem queriam saber. E nem eram ensinados. Então nós vemos que o contexto de 1 Coríntios, que nós levamos para Apocalipse, as más conversações saindo de cima dos púlpitos que estavam contaminados. Mas isso já vem do Antigo Testamento. Os falsos profetas no meio do povo de Deus.
Aí Pedro, trazendo isso, ele fala dos falsos doutores, falsos mestres. E ele disse, como foi no Antigo Testamento, ou seja, como lá no meio do povo de Deus tinha os falsos profetas, assim entre vós haverá falsos doutores, aqueles que estão ensinando falsidade. Se são falsos doutores, falsos mestres, o que é que eles vão ensinar? Falsidade. Não, nunca eles vão ensinar a verdade. Nunca. A palavra de Deus diz que da mesma fonte não pode sair dois tipos de água. Ou sai água doce ou sai água amargosa. Não tem como sair da mesma fonte dois tipos de água. O próprio Cristo diz que uma árvore, uma planta, ela não produz dois frutos. Ou ela produz um fruto bom ou é um fruto ruim. Não tem meio termo. Então não tem como esses falsos doutores, falsos profetas, falsos ensinadores ensinarem uma doutrina verdadeira, se eles mesmos são falsos, se eles mesmos são enganosos, se eles mesmos já se disponibilizaram ao engano, à mentira, à falsidade. Tito capítulo 3, também a palavra de Deus vai nos trazer uma informação valiosíssima acerca da palavra. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. O que a palavra de Deus nos ensina? Que quando esse tipo de conversações, de más conversações chegarem, e Paulo está instruindo aqui ao pastor Tito, para ele não entrar nessas contendas de palavras. Versículo 10, ao homem herege. Quem é esse homem herege? É aquele que ensina heresia, os falsos ensinos, o engano. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. O que nós temos que fazer com aqueles que estão ensinando falsos ensinos? Segundo a Bíblia, admoestá-lo uma, duas vezes, três vezes. Se ele não quiser ouvir, nós temos que evitar, porque as más conversações corrompem os bons costumes. E Paulo ainda vai dizer para Tito, sabendo que esse tal está pervertido e peca. Quantos, infelizmente, estão em cima dos púlpitos nessa condição, ensinando heresias, não querendo ser corrigidos? E isso vale para nós que ensinamos. Temos que ter o cuidado de ensinar o que está escrito na palavra. Quando o Senhor Jesus, tanto em Mateus 4 como Lucas 4, quando ele vence a tentação de Satanás, ele vence justamente dizendo, está escrito, está escrito, está escrito. De acordo com aquilo que estava escrito, é que o Senhor Jesus, ele venceu a tentação de Satanás. Então nós temos que nos basear pelo que está escrito. Nós temos que viver de toda a palavra de Deus. Esses ensinos que Deus está nos trazendo hoje, mediante a esse tema, púlpitos contaminados, quantos têm fugido de tratar sobre esse assunto? E nós precisamos tratar sim. Porque o normal é que a vida saia de cima do altar e atinja a igreja, o verdadeiro ensino, a verdadeira doutrina, a sã doutrina, a palavra de Deus pregada do jeito que ela é. E é o que o Senhor disse para Ezequiel, Ezequiel prega a palavra. Ainda que ouçam ou deixem de ouvir, eles vão ter que saber que no meio deles passou um profeta. Então nós temos que ensinar a palavra de Deus. Nós temos que pregar a Bíblia Sagrada em cima do altar, ainda que nem todos recebam a sã doutrina. Porque tem muita gente que, infelizmente, não gosta da palavra de Deus. E um ensino como esse, acerca de falsos profetas, falsos pastores, falsos ensinadores, que graçam hoje, estão por aí afora, avolumando cada vez mais. As pessoas indo atrás de sinais, de profecias, de profetadas e deixando de lado a sã doutrina. Então nós precisamos refletir sobre isso, nós precisamos analisar o que é que está saindo de cima dos púlpitos.
1 João 4,1, amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são provenientes de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então são muitos falsos profetas que têm se levantado no mundo. Não é um, não são dois, não são três, são muitos falsos profetas que têm se levantado no mundo. Então nós precisamos analisar. Nós precisamos buscar, nós precisamos verdadeiramente ver se aquilo que está saindo de dentro desses ensinadores, daqueles que ministram a palavra, se condiz com as Escrituras. Atos dos Apóstolos 17, 10, 11, 12, vai falar sobre a igreja de Bereia, sobre os irmãos de Bereia. Os bereanos analisavam se o que Paulo estava pregando, ou se qualquer outro que estava pregando, ministrando, ensinando, estava de acordo com a sã doutrina, estava de acordo com o ensino do Antigo Testamento. Então eles analisavam. E nós também, da mesma forma, precisamos analisar se o que está saindo de cima dos púlpitos não está trazendo contaminação para as nossas vidas. Nós precisamos analisar se o que está sendo ensinado dentro das igrejas evangélicas, se verdadeiramente é a sã doutrina, se verdadeiramente é a palavra de Deus, se verdadeiramente aquilo que tanto os profetas do Antigo Testamento, os homens de Deus, os patriarcas ensinaram, os apóstolos do Novo Testamento, o próprio Cristo ensinou. Então nós precisamos verdadeiramente analisar se não estamos sendo atingidos pelas más conversações que vêm de cima do altar. O que eu peço é que Deus ele venha abrir o nosso entendimento, Ele venha nos dar graça para que nós possamos compreender esta palavra e praticá-la dia após dia, para que o nome dele seja glorificado.